tem uma coisa que eu gosto de dizer, Gisel, que até baseado na minha vivência, Deus ele não planejou e não quer nada de ruim que acontece nas nossas vidas. O que são traumas? Não tem como você saber a sua identidade se você não souber qual é o seu temperamento. Porque temperamento, como eu disse, é a parte inata, né? A gente nasce assim. Como que eu vou saber quem sou se eu não sei as características que Deus escolheu para mim? Pensa, já cai num site onde vê o que não precisa ver. Pornografia é vício? Pornografia é vício? Você vê ali, ó, é vício. Aí você fala, nossa, que difícil você ver um drogado. Nossa, que difícil sair dessa dependência. Não, pornografia também é um vício. E aprendeu como? Uma criança que queria saber o que era sexo, mas não tem liberdade para perguntar para os pais. Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Som Profético Podcast. Mais uma vez, é uma honra ter você conosco em mais uma mesa rica em detalhes, hoje com assuntos poderosos que vão certamente transformar a sua vida. Desde já nós queremos agradecer, pedir a você que já deixe o seu joinha, curta esse vídeo, comente, compartilhe para que esse podcast alcance mais vidas e mais pessoas sejam edificadas assim como você está sendo. Desde já nós queremos falar do nosso sorteio, então dia 16 de julho, no @som.profético lá no Instagram, a gente vai estar sorteando o livro Um Coração Circuncidado, o impacto de uma vida marcada pelo Espírito. Livros transformam vidas e nós temos testemunhos disso, temos vivido isso nas nossas vidas e também, né, nós recebemos uma doação também para fazer e presentear vocês. Então foi da pastora Elisete Almeida. Qual é o seu propósito? Que viemos fazer aqui na Terra? Então é um livro que acompanha aqui 2 CDs que a gente vai estar enviando junto para o próximo ganhador. Muito obrigado, pastora Elisete, de Mato Leitão, do Rio Grande do Sul, por contribuir aqui com o avanço do evangelho e para a edificação das pessoas. Então, nosso muito obrigado. E Gesiel Mota. Glória a Deus, mais uma vez aqui no Som Profético, minha gratidão a Deus pela sua vida e também quero agradecer, né, a pastora Elisete que nos presenteou, nos mandando ali o seu testemunho de vida, né? Você que quer participar do sorteio, basta se inscrever no canal, fazer algum comentário, seja ele talvez eu quero, ou esse podcast é uma bênção, fique à vontade. Você fazendo algum comentário e se inscrevendo, você já vai estar apto a participar desse belo sorteio. E eu tô lendo o livro do Romário, Um Coração Circuncidado, poderosíssimo em sabedoria. Que Deus continue abençoando o Romário com essa graça de escrever livros. Queridos, antes de apresentar a nossa convidada especial de hoje, eu quero fazer aqui, ler aqui 3 comentários de pessoas que estão se inscreveram no canal e estão nos acompanhando há um bom tempo. A Cíntia Antunes, que comentou recentemente, amei esse podcast, onde os entrevistadores não interrompem. Opa! Também temos aqui a Esther Braga. Que bênção esse podcast, muito edificante. Deus abençoe a todos. Temos aqui também mais um comentário da Gerilindo Ferreira, do Gerilindo Ferreira. Que profundo, amando ver, ouvir, assistir, esmiuçar, degustar esse banquete do céu. Um grande abraço para todos vocês.
que comentam aqui os nossos episódios. É de suma importância o seu comentário, a sua curtida, a sua inscrição. E, Romário, nós temos aqui um dado de que 90% das pessoas que nos acompanham ainda não se inscreveram. Olha só. Então eu quero pedir para você, querido, se você nos acompanha aqui, já nos conhece, verifica aí se você realmente está inscrito aqui no nosso canal. Faz muita diferença para nós, é muito importante a sua inscrição e a sua ativação do sininho. Amém? Queridos, nós estamos aqui com mais uma convidada especial que eu tenho o prazer, o orgulho de receber aqui, né, no Som Profético. Nós temos, né, esse Verdade. prazer. A pastora Kellen, analista comportamental, psicanalista em formação, que tem ajudado mulheres e famílias nessa área comportamental, com relação à personalidade, temperamentos. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto e eu não tenho dúvidas de que Deus ele vai fazer fluir daqui uma poderosa palavra transformadora que vai atingir muitas vidas. Se Deus falar com você aqui nesse episódio, eu peço que você escreva aqui no comentário o que Deus fez na sua vida. Amém? Pastora Kelly, seja muito bem-vinda ao Som Profético. Obrigada. Para mim é uma honra, né, participar aqui com vocês, um prazer imenso, vir aqui contribuir, né, com esse canal que tem sido uma bênção, tenho acompanhado o crescimento e partilhar um pouquinho, né, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, daquilo que Ele tem entregado para nós. Glória a Deus. Eu estava aqui elaborando perguntas e tentando ver a melhor primeira pergunta para fazer para a pastora Kelly, e a gente chegou à conclusão de que a gente precisa explicar para o nosso público, mesmo de forma resumida, o que é psicanalista, né? O que faz uma psicanalista e o que te levou, pastora Kelly, para esse caminho. Então, a psicanálise, ela nada mais é do que, vou resumir, não vou falar termos técnicos, mas a psicanálise ela é a cura através da fala. Você encontra a cura através da fala. Freud, ele diz que a psicanálise é exatamente isso, a cura através da fala. E a Bíblia, ela nos deixa bem claro que, nós precisamos confessar para alcançarmos a cura. Então o que que é confessar? É nada mais do que falar. Você fala com alguém, você expressa aquilo que você está sentindo, as suas aflições e alcança a cura. Glória a Deus. Então a psicanálise ela nada mais é do que você, alcançar a cura através da fala. A psicanálise ela estuda o nosso inconsciente. Aquilo que muitas vezes a gente não está entendendo no momento, no consciente, ela estuda o inconsciente. Porque as situações, os traumas, em muitos momentos, a nossa mente ela guarda, né? Ela nos protege. E a psicanálise ela vem estudar, alcançar esse lugar. Porque nós entendemos que assim, ó, vou fazer um comparativo para vocês entenderem um pouquinho. O inconsciente seria como o asfalto que a gente caminha. O consciente é o nosso caminhar. Agora imagina, você tem coisas guardadas no seu inconsciente, emoções, sensações, traumas, que formam esse. E se lá tem algumas coisas que causam buracos, elevações, pedras soltas, enquanto você caminha conscientemente, você tropeça, você cai. Então, muitos dos nossos comportamentos, muitas das formas como nós vemos e agimos, é esse caminhar do consciente sobre o inconsciente que não está ajustado, que não está legal, equilibrado, ressignificado. E o que te levou para esse caminho? Porque eu acho que uma das coisas que vocês fazem é você pegar uma pessoa de um ponto A para levar de um ponto para um outro ponto onde essa pessoa vai ser transformada, vai ser mudada, né? É isso. É.
Deixa eu explicar um pouco. Claro, as pessoas chegam para um terapeuta, para um psicanalista, um analista comportamental, cheio de dúvidas, não entendendo o que está acontecendo, querendo se encontrar, e realmente o que a gente faz não é muitas vezes levar para outro ponto, é ajudar com que a pessoa enxergue outro ponto, enxergue de outra perspectiva, tenha um outro olhar, uma outra visão, porque tem uma coisa que eu gosto de dizer, Gisel, que até baseado na minha vivência, eh, Deus ele não planejou e não quer nada de ruim que acontece nas nossas vidas. O que que são traumas? São situações em que nós não temos um emocional estruturado para lidar com ela. Então, às vezes, tem uma situação traumática, né, uma situação normal, que ela vira um trauma porque você não teve equilíbrio das emoções para viver ela, para transformar. Então, o que que a gente precisa ver? Olhar de uma outra forma, ressignificar, ir lá naquele trauma e entender ele, avaliar. E aí você tem uma nova perspectiva, chega a um outro ponto, mas é muito mais sobre um olhar, organizar as emoções, equilibrar aquilo que você está sentindo, do que sair de um lugar e ir para o outro. Você chega no outro lugar porque você fica bem, porque você consegue avançar, porque você vence limites. E muito disso tá ligado também ao perdão, né? Porque às vezes um trauma é uma falta de identidade, é uma falta de paternidade, né? Então, essa questão da confissão, como biblicamente, né? Tiago 5,16 aqui para Isso. você, né, que deseja ler lá na palavra. E até o Gesiel comentou aqui dos comentários, algo assim surpreendente no último podcast, ou nos últimos aqui que a gente fez, que uma moça, ela decidiu, depois de assistir o podcast, a convidar o pai dela para entrar no casamento. Ela não iria fazer. Então ela tinha algo ali para ser resolvido e Exatamente. ela falou: "Não, agora eu entendi, vou convidar meu pai para entrar no casamento comigo". Olha só Meu que Deus, não tem preço isso. transformação, né, isso não tem preço, né. Não. Então assim, é realmente essa questão, às vezes, muitas vezes mental, traumatizado, né, Exatamente. então mas é muito poderoso esse assunto, né, porque ele liberta as pessoas de cadeias que elas estão presas, né. Então desde já, assim, o nosso parabéns, assim, Kellen, porque eh, quem que hoje está disposto a escutar vidas, né? Porque hoje todo mundo quer ter um tempo para ser escutado. Para falar, a gente quer falar, mas quem Sim. que dá um tempo para ser escutado, né? É. Então, assim, como é essa parte para ti, assim, caminhando no evangelho e escutar o coração das pessoas, né? Como que é assim para ti hoje, hein? Olha, para mim foi a descoberta de um propósito. E, como eu disse, né, Deus não planeja nada do que acontece de ruim para nós, mas ele é especialista em transformar Glória a Jesus. tudo. Ele não desperdiça nada, porque muito do que acontece de ruim, são escolhas. As pessoas ficam: "Ah, porque Deus deixou, porque Deus permitiu". Não, são escolhas. Nós temos uma escolha e toda escolha tem uma consequência. Então, para mim, eu venho de um lar disfuncional. Eu venho de uma história complicada e onde eu recebi isso de pessoas que só tinham o mover do Espírito Santo, não tinham Aleluia. formação de psicanalista, de analista comportamental, mas tinham exatamente tudo que era necessário. Então eu fui, achada pelo Senhor, pela misericórdia e a graça dele, num ambiente bem assim, onde me foi ensinado, valores, foi me ensinado regras, a palavra. Bem, Perdão, o que você falou, não tem não tem nada que transforme a nossa vida para melhor sem perdão.
Porque o trauma é algo que você não lidou com o que aconteceu, que você entendeu que era ruim. Então alguém te fez algo, alguém proporcionou aquilo, e você só sai daquele lugar com perdão. E o que nós fazemos é isso. Então, eu fui uma pessoa alcançada assim, e o Senhor ele veio proporcionando, porque ele tinha algo para transformar naquilo ali, né, Hum. naquele meu momento, ele veio transformando o que fizeram comigo, ele veio me mostrando: "Olha, pessoas se trata assim, pessoas trabalham assim". E olha, engraçado, Mário, que para mim é tão interessante, porque já falando um pouquinho de temperamento, eu tenho temperamento colérico. E o colérico, ele tem algumas características bem fortes de suficiência, né, de confiança. E eu fui criada, né, porque a paternidade ela dá provisão, né, ela e dá direção. E eu recebi uma direção que potencializava o meu temperamento, né. Então meu pai sempre achou que eu fosse capaz, que eu precisava, que tinha que estudar, que tinha que ser independente, que não precisava depender de ninguém. Olha só. E isso para um colérico só potencializa. E um colérico em si, ele não sozinho, ele não cuidaria de uma pessoa ouvindo suas dores, né. Ele é um líder nato, ele dá a direção, mas ouvir de acolher, né, é o Espírito Santo que transforma. Amém. E hoje eu vejo totalmente, para mim é um prazer, é uma honra fazer parte disso que o Senhor tem como missão dele, né, que é de amar, perdoar e dar a direção para uma vida plena com ele. Então, como psicanalista, né, eu me sinto muito honrada por poder fazer isso hoje, porque se dependesse só de mim, da minha história, eu não poderia. E é interessante, né, que a Kelly falou que esse temperamento, o colérico, se ele não fosse transformado pelo Espírito Santo, ele jamais sentaria à mesa para ouvir, Não, ele sentaria à mesa pra para falar. falar. Pra direcionar, para mandar, né. "Ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso", e pronto, não adianta chorar, é só E é realizar. engraçado que isso é muito fácil ver nas crianças, não é? "Não, porque você tem que fazer isso", né, já parece que tu já percebe lá de criança, né, quem que Sim. tem o Hum, né. porque o temperamento ele é inato, né, nós nascemos com ele. Eu como especialista nos 4 temperamentos humanos e uma apaixonada por conhecer Jesus, né, eu entendo assim, eh, o Senhor sabia exatamente, ele sabe, né, ele escreveu exatamente o que precisamos, o que faríamos, qual é o nosso propósito, então ele vem dar para cada um aquela medida. E quando somos criança, isso tá ali cru, né. Por que que é fácil? Como que é mais fácil você descobrir o temperamento de alguém olhando não para o que você faz hoje, mas para a infância. Por conta disso, você já vê aquele que lidera as brincadeiras, né, é um colérico, ele quer ditar as regras, ele quer dizer quem vai primeiro, tem que ser do jeito dele. Um fleumático ele quer estar ali, participar, mas ele vai aceitar: "Não, então tá". Aí de vez em quando ele vai querer na hora da competição, pensa um colérico e um fleumático competindo, porque são os 2 temperamentos que são racionais, né, e eles são extremamente competitivos. Só que o colérico sempre vai ditar mais. Ele vai ditar mais, enquanto o fleumático ele vai usar a energia que tem para ganhar. Para quem não sabe, muito provavelmente não sabe, eu conheci o meu temperamento através da pastora Kelly, né, Uhum. e eu era muito cético. Tanto que na nossa primeira mesa lá na casa deles, eu: sei não, hein". Sim. Acho que foi no Jefferson. Fo Falei: "Ah, sei não, não acredito nisso". Tem que descobrir qual é o temperamento que é o mais incrédulo, é pra nós saber, mas
Você que chegou até aqui desde já, nós queremos pedir para você curta esse episódio, compartilhe, ó, você que já está se identificando aí qual é o seu temperamento, você que está precisando descobrir qual é o seu propósito em Deus, já já, né, Gesiel, com as perguntas aí sobre os temperamentos, você vai conseguir aí ter um norte de quais as suas qualidades, quais seus defeitos e como aprimorar isso. Porque se tem uma coisa que nós trazemos aqui para o podcast é transformação. Então nós estamos aqui 3 pessoas com 3 talvez temperamentos diferentes, que a gente aqui, ó, a pessoa é a irmã Kelly, pastora Kelly aqui que tem mais conhecimento, mas certamente que todos nós já fomos e estamos sendo transformados pelo Espírito Santo. E nós queremos colocar a nossa vida diante de Deus para cumprir o nosso propósito, assim como nós também queremos que você faça o mesmo. E aí você pode fazer isso começando assistindo esse podcast. Com certeza. E aí, pastora Kelly, assim, ó, nós estamos diante de um público, né, que alguns sabem o seu temperamento e a gente tem aqui perguntas específicas para quem sabe. Agora, para quem não sabe, o que que é temperamento, para que essa pessoa precisa saber qual é o seu temperamento e qual que é a importância dessa pessoa ter esse conhecimento? Temperamento, não tem como você saber a sua identidade se você não souber qual é o seu temperamento. Porque temperamento, como eu disse, é a parte inata, né? A gente nasce assim. Como que eu vou saber quem sou se eu não sei as características que Deus escolheu para mim, que eu tenho? Então, o temperamento, ele diz muito sobre a nossa reação. Como que a gente age, é o nosso instinto primário, né, como eu vou agir, mas temperamentos, já de antemão, eu gostaria de desmistificar algo sobre temperamento. Temperamento não é rótulo e temperamento não define ninguém sozinho. Quando você olha para alguém e o temperamento dela grita, né, eu como analista de temperamento, eu olho, eu já de cara, não, o Romário é porque ele está em total desequilíbrio. Por quê? Porque nós não somos só temperamento. Temperamento é essa parte que nós nascemos, aquilo que impulsiona as nossas ações, o nosso comportamento, né, o nosso lado mais instintivo, aquilo que a gente é de verdade. Porém, nós também temos personalidade. A personalidade é o que nós vamos construindo ao longo do tempo. Eu vou falar de uma forma nada técnica aqui, mas para que todos possam entender. Temperamento, a gente nasce e não muda. Tem algumas teorias por aí, mas a teoria que eu acredito é que temperamento não tem mais de um. Porque senão não seria a perfeição de Deus. Deus ele é exato, ele é preciso. E se nós fomos construídos com um temperamento, então nós temos um temperamento. Tem várias outras bases para eu falar para vocês por que um, mas eu vou me ater só a essa. A questão de não mudar é, tipo, eu sou fleumático, eu não vou nunca se tornar um sanguíneo. Não. Ah, entendi, mas ele é transformado. Você pode ser transformado nas suas características, você pode ser equilibrado. Então, temperamento é só um, ninguém tem 2 temperamentos, né. Nós temos um temperamento. O que temos que muda? A personalidade. A personalidade muda, porque ela é o seu temperamento, somado ao ambiente que você vive, a como você foi criado, a como são seus pais, a escola que você estudou, se você professa uma fé ou não, sabe, o meio. E caráter, né. Por que que a personalidade muda? Porque o caráter pode mudar. Glória a Deus. Nós todo dia buscamos, nós aqui, esse é o podcast regido por 2 cristãos. Então qual é o caráter desenvolvido de vocês? O caráter de Cristo, não é? Sim. E nós não nascemos e vamos crescendo com os nossos traumas, bem com o caráter de Cristo bonitinho ali, a gente vai desenvolvendo ele, por isso muda. Mas a sua essência, o temperamento não. Como você reage às coisas, não. Mas você vai transformando na sua personalidade. O que as pessoas veem primeiro? A sua personalidade, porque a soma do temperamento com o caráter, o meio, as situações, formando a tua personalidade. Então o que a gente mais vê, as pessoas confusas,
é porque elas confundem temperamento com personalidade. Aí fala assim: "Ah, mas eu vi tais características, então eu sou um pouco colérica e um pouco melancólica". Não, é porque algumas situações de personalidade, a forma que eu fui criada, como vão ditar como eu me comporto. Então, temperamento não é rótulo. Não pode falar: "Ah, eu sou grossa". Se eu pudesse falar: "Não, eu só ensino, eu não ouço ninguém, não quero saber a tua opinião". Colérica seria assim. Não, eu sei que doeu, eu sei que você teve esse trauma, mas espera aí, agora você tem que seguir assim, você tem que pensar assim, vai lá e perdoa. Não, não é assim. Você tem que ouvir. Hoje eu sou uma colérica assim, Não, transformada. e até porque daí também com o caráter transformado, a gente vai entender que um desvio de conduta do caráter seria não ouvir, né. Não ouvir, exatamente. E sabe o principal que para mim muda toda o comportamento das pessoas, seja qual o temperamento, seja qual for o ambiente que você viveu? Amor, amor, amor e perdão. Por isso que vou ter que comentar, né, gosto muito de falar sobre isso. Por isso que ficou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo. Sabe qual a dificuldade dos relacionamentos? Você não sabe nem quem você é, como você vai se amar. Você não se acolhe, você não se perdoa. Como você vai saber quem você é? Como você vai amar o próximo? Às vezes nós estamos muito presos na nossa espiritualidade, amar a Deus sobre todas as coisas. Não tenho dúvida que eu o amo, ok. Mas e o segundo? Eu amo a mim mesmo? Eu perdoo? Geralmente uma pessoa quando ela é abusada, ela carrega culpa. Tá vendo onde às vezes fica difícil? Por uma dor causada. Se ela não é ressignificada, eu não consigo nem me amar. Eu vou ter problema para me relacionar com outro. O amar a si mesmo, a gente tem ali um significado do que é amar, o amor tudo, suporta e tal. O que que é o amar a si mesmo? Talvez a gente pode confundir o amar dizendo que: "Não, eu sou bom, eu sou melhor, eu sou", isso não é se amar, né. Não, O que que é se sinto um amar? pouquinho da soberba e da arrogância ali, né, O eu me sangue de amo. Jesus tem poder. E Não, até claro, tem que se amar, mas não: "Ah, eu me amo, por isso eu vou ferir você". Não, eu me amo, por isso eu me coloco à frente de você, eu acho que tu quis Uhum. falar nesse sentido, né. Amar a si mesmo, eu acho que eu acredito que você só consegue ter essa definição a partir de que você sabe de onde você veio. Eu acho impossível alguém amar a si mesmo sem ele ter convicção de onde ele veio. E ele veio do pleno amor, porque o amor ele não é uma palavra, né, ele é uma pessoa. O amor é Deus. Quando você entende a sua origem, você consegue se amar. não, e Forte e isso. até acredito que compartilhando um pouco também da tua história, o contrário disso também é perigoso, né, porque daí eu não saber de onde é a minha origem, se eu tirar a minha vida ou não, também dá no mesmo. Porque talvez a identidade da pessoa tá tão destruída por trauma, talvez por não ter sido amada, que ela pensa que o contrário disso também, né, ou como tu falou: "Ah, eu sou o bom", alguma coisa assim, não querer se vir do orgulho, mas também o contrário também: "Não, eu não valho nada, eu não presto pra nada, eu vou tirar minha vida porque ninguém se importa comigo", né. Como é que lida então com esse Vou tirar e em algum momento posso até pensar em tirar de alguém, né, porque eu vou tirar a minha vida que não faz sentido, não tenho nada para perder, faço também o mal, tem as 2 vias, né. Um exemplo, Romário, eu sou uma pessoa que já tive esse pensamento, não uma vez, 2, várias vezes. Eu eu conheci Jesus com 9 anos de idade, no momento exatamente assim. Sem saber de identidade, sem entender quem é o amor, sem saber a minha origem, porque nós temos pai e mãe terrenos,
mas a nossa origem ela é além deles. A nossa origem é no Pai celeste, é em Deus. Nós somos origem dele, nós somos sopro dele. Então, quando isso não é colocado e os nosso exemplo de paternidade, de origem aqui na Terra, pelas próprias dores, tá, também entra em colapso, porque isso não começou no meu pai e na minha mãe, isso começou lá no jardim, É. né, isso começou lá no jardim e veio. Então assim, a minha casa eu não posso dizer que a minha casa não havia amor. Não havia cuidado, mas na minha casa havia disfuncionalidade. E essa disfuncionalidade fez com que eu não me sentisse amada, fez com que eu não me sentisse importante, que eu me sentisse somente usada. Em muitos momentos na minha infância, até os meus 9 anos, até eu conhecer Jesus, eu questionei por que existir. É exatamente isso que você falou. É. Por que existir? Para ficar sofrendo, para ficar aqui, para ver minha mãe sofrer, para ver meu pai assim, né, para entender que ele escolheu ter mais uma família, mais outras pessoas. Eu pensava exatamente assim, até o amor de origem me encontrar, né. Jesus me encontrou exatamente nesse ponto, de não saber quem eu era e questionar a minha existência, o porquê existir. E gente, é uma criança, 9 anos. e não é uma criança de 9 anos de hoje, né, uma criança de 9 anos de hoje está bem mais espertinha, tem muito mais acesso à informação, conhecimento. É uma criança de 9 anos com mais de 30 anos atrás, assim, bem mais. Então, naquele tempo, né, há uma criança que não entendia. E aí o Senhor me encontrou bem nesse momento, me apresentou pessoas que praticaram conceitos de psicanálise comigo, me acolheram, me ouviram, me entenderam, cuidaram, e isso foi num ambiente cristão, em um ambiente eclesiástico, me levaram para uma igreja, me acolheram lá, eu tive direcionamento de regras, de honra, aprender honra e perdão, porque eu só amava os meus pais. Aí tinha algum conceito de certo ou errado que eles nos ensinaram e tudo, mas o conceito real de amor, de honra, eu aprendi através da palavra. Amém. Eu aprendi com uma Bíblia aberta, né, com o dedo em cima do versículo, ensina: "Olha aqui, ó, aqui está escrito: 'Honra o teu pai e a tua mãe', para que". Aí tinha um ponto. No ponto ele dizia assim: "Tá vendo esse ponto aqui? Esse ponto aqui diz que não importa o que eles fizeram, o que eles fazem, porque depois desse ponto, aí é a parte deles, que é vós pais não pro isso aqui é entre eles e Deus. Entre você e Deus é aqui ó, honra. E aí amor e compreensão, palavra direcionada, rígida, mas amorosa ao mesmo tempo, sabe. A gente fala que o princípio para um bom psicanalista é o sigilo. A confiança, você abrir para a pessoa um lugar, empático, um ambiente de acolhimento seguro, onde ali você sabe o que que eles falavam para mim? Você não pode expor essa história em qualquer lugar. Eu com 9 anos eles falavam para mim assim, eu só podia contar as minhas dores para o pastor e para um casal que ele designou para cuidar de mim mais de perto, porque ele tinha muitas coisas, né. E só ali. Porque eu poderia estar desonrando os meus pais, expondo a conversa, né, as situações e nada ia resolver. Então era ali, ó, naquele ambiente que eles me acolhiam, me direcionavam, falavam porque eu comecei a entender meus pais a partir dali. Claro que o entendimento veio, né, com as dores. Ah, ali, nossa, uma criança super especial que nunca mais entendeu nada errado. Não, foi uma construção, mas a base. A psicanálise hoje ela é uma profissão, ela é uma direção,
mas a raiz, né, da psicanálise no meu coração, foi a palavra. Glória a Deus. Foi o que Deus quer de nós, né, esse acolhimento, como que nós cuidamos de pessoas, como que nós tratamos pessoas, né, entendendo. Então, é por aí. Não sei se eu respondi. Sim, 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 sim. Quando eu me descobri fleumático, né, eu estava falando aqui, né, o que eu mais gostei nem foi a parte boa do fleumático, né, foi realmente encontrar os pontos de melhoria que, os defeitos, porque assim, ó, se a gente não se enxergar, a gente não vai se moldar a esse Cristo, Não, né? Porque lá em Romanos 12 diz, né, que a gente tem que ter a nossa mente transformada, transformado. né? E o ter a mente transformada, eu acredito que leva a gente a ter comportamento transformado, caráter transformado, né? Então, para o nosso público entender, talvez não saiba o seu temperamento, qual que seria o ponto de melhoria dos 4 temperamentos? Eh, Pode falar sobre os 4 daí, né? Uhum, tá. São 4 temperamentos, eh, teria muitas coisas para a gente falar, mas eu vou falar resumidamente. Como que a gente entende de bate-pronto? Nós temos 2 temperamentos que eles são expansivos e 2 temperamentos eh, que são introvertidos, né. Temperamentos coléricos e sanguíneos, eles têm reação para fora, tipo, reage rápido, eles são rápidos. E os outros 2 temperamentos que são fleumático e melancólico, eles têm uma reação um pouco mais lenta, eles pensam mais, refletem mais, né. Vamos falar de barulho, 2 faz mais barulho, 2 faz menos barulho. Não quer dizer que não façam, mas eles fazem menos, numa velocidade menor, o barulho. E coléricos e sanguíneos, os 2 temperamentos que são mais expansivos, né, que eles reagem, vão para fora. Ele tem um elemento de secura, que é o colérico, que ele guarda. Ele reage rápido, mas ele retém. Ele retém emoções, ele retém sentimentos, ele guarda. Ele não esquece fácil. E o sanguíneo, ele tem essa mesma reação e ele é leve, ele não guarda tanto. Tanto que tem elementos, né, da natureza que representam. O fogo representa o colérico, e eu gosto sempre de falar, por ser colérica, né, e o pessoal taxar lá, não, é ditador, né. O o fogo, ele pode queimar, mas ele também é responsável por iluminar. Quando uma fogueira ilumina aqui, ó, aquece, né, ele aquece, ilumina, mas ele pode queimar. E o sanguíneo, ele é o ar. Então por isso que o sanguíneo é maravilha, aquela pessoa, né, para cima, expansiva e que pode fazer Uma tempestade. uma tempestade ali, pensa um ventão na água, o que que faz, né. Então, mas o equilíbrio também, o vento também traz aquela brisa leve, né, tem muito movimento, então você pode ver, o fogo quando ele pega, ele vai rápido, ele consome rápido. O ar também, como o vento, né. E os outros 2, eh, eles reagem um pouco mais lentamente, e o melancólico ele é representado pela terra. Ele dá firmeza, ele dá estabilidade quando ele tá, né, mas ele pode também rachar, abrir, engolir todo mundo, né. Então, tipo, pensa uma terra, um terremoto ali, uma terra Uhum. num movimento agitado ali, ela abre, e o que tiver por ali, entra. E o fleumático, ele é água. Ele pode ser uma água mansinha, não pode ser uma água de poço, parada, né. O equilíbrio do fleumático é não ficar parado. Mas pensa, ele ali numa reação com o vento, olha as ondas, que altura que chega uma onda, é água. Às vezes eu me vejo como aquela onda lá do Nazaré, lá em Portugal. Tem alguém surfando nessa onda aí?
Pontos de melhoria, né? Pontos de melhoria. Então é exatamente isso. Para o fleumático, vamos falar aqui de Gesiel, né, ponto de melhoria, cuidado para não virar água de poço. O fleumático, ele tem que tomar cuidado, porque que é o fleumático? Ele é paciente, ele é aquele cara que vai ali, vai dar, o pessoal tá brigando: "Calma gente, calma, espera aí, vamos conversar, vamos escutar, tem uma solução". Ele é meio pacificador, assim, mas essa passividade ela não pode virar paralisia. Então, primeiro ponto que eu considero que eu sou casada com fleumático. Glória a Deus pela vida dele. É não ficar passivo, não ficar parado. Pensa um pai fleumático com a responsabilidade de dar direção. Fleumático evita conflito. Se ele todo o tempo não quiser conflitar, quiser só pacificar, que direção ele vai dar, né? Colérico, líder nato. Ele é líder, ele nasceu líder. Ele tem todas as características para ser um líder, não um ditador. Liderar não é ditar, não é liderar como alguém que ilumina, liderar como alguém que ilumina, que mostra o caminho. Então, o equilíbrio pro colérico, eu acho que o principal é dominar-se por causa da força, por causa desse rompante. Eu, como colérica, e muito rápida, tudo tem que ser rápido, impaciente. Para mim, o melhor ponto de desenvolvimento é a paciência. A paciência, o amor, a compaixão. Ponto de melhoria para um colérico. Ponto de melhoria para um melancólico. Eu tenho uma amiga melancólica maravilhosa, casada com o Mário. Um melancólico, vamos ver se você reconhece, né? Profundo, intenso, nada superficial, nada de qualquer jeito. Ele é levado um pouquinho para ser perfeccionista, mas ele tem que ter ação, porque às vezes para ficar bom, ele não consegue sair dali. Ele fica ali, ó, porque tem que ser perfeito, tem que estar tudo em ordem. Não pode pôr coisa fora do lugar lá na casa, viu, Romário? Não pode deixar as coisas bagunçadas. Então, ponto de equilíbrio é ele entender que essa profundidade, ela não pode, ela tem que ter uma profundidade com o propósito de entender por quê para avançar, porque senão ele fica ali um pouquinho parado. E ele retém muito, né? Ele é intenso, ele é muito intenso. Ele compartilha uma secura que guarda igual o colérico, só que o colérico ele avança. E o melancólico, por ser mais sentimental, ele retém e segura ali. Então, ponto de equilíbrio, não segura demais na intensidade. Você tem que entender o que tem por fora disso. E uma coisa que eu sempre dou conselho para melancólicos é blinda o ouvido. Ora por aquilo que você ouve, porque como ele é profundo e intenso, tudo que entra ele pode entender aquilo como uma verdade absoluta, e é isso, né. A intensidade é só para mergulhar no Senhor. Cuidado, né, equilíbrio na intensidade. E um sanguíneo é aquela pessoa animada, ele é o dono da festa, todo mundo quer um sanguíneo na turma, todo mundo quer um sanguíneo. Gente, uma festa sem um sanguíneo é uma festa um pouco chata. Uma festa só com melancólico, ele vai só querer falar de coisas, né, profundas, meditações, raciocínios grandes, assim, né, com o colérico ele só vai ficar ali contando tudo que ele conseguiu fazer, os resultados que ele alcançou. O O fleumático vai fleumático vai ficar ser top. ele vai ficar lá: "Ah, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso", não vai ditar nada, vai ficar ali só curtindo. Mas o sanguíneo vai trazer alegria, sabe, aquele barulhinho bom, aquela, né, coisa que acolhe, que movimenta, quer convidar todo mundo, e é exatamente aí. Ele tem que ter equilíbrio, um ponto de transformação para saber que nem tudo é oba-oba. Sabe, que o vento ele pode vir para cá, ele pode vir para ele tem que achar uma estabilidade. Então ponto de melhoria para um sanguíneo é encontrar uma estabilidade. Teria muitas outras coisas para falar, né, ia levar aí uns
2, 3 episódios para falar, um episódio para falar de cada temperamento. Meu Deus. E agora, então, mudando um pouco, né? Trazendo para um lado um pouco mais sério, e claro que o assunto temperamento vai permanecer aqui, porque não tem como a gente falar de comportamento sem Sim. falar de temperamento. E teve aqui no Brasil umas últimas notícias, deixa eu ver aqui. eh, Algumas notícias que impactaram assim o Brasil, né? Que foi com relação a crianças. A gente já viu por várias vezes pais agindo de forma cruel contra próprios filhos. Uhum. E agora, nos últimos dias, a gente está vendo crianças agindo contra os próprios pais, né? Nós temos aqui uma notícia de que um menino de apenas 14 anos, acho que todo mundo ouviu essa notícia, né? Matou os pais e também o próprio irmão. Por quê? Porque simplesmente o pai não deixou ele ir viajar do Rio de Janeiro para o Mato Grosso para ver a namorada que ele se relacionava desde os 8 anos pelo celular. Nós temos aqui também uma menina que matou também o próprio pai, isso tudo notícia dentro do mês, né? Matou também o próprio pai, e também uma outra notícia de que um adolescente de 16 anos invadiu ali uma escola, feriu uma professora, matou uma criança, até notícia que eu sei até agora, né? Eh, Aonde que fica, como que eu posso fazer essa pergunta? Onde que os pais erraram? Se é que a gente pode dizer que, de fato, que os pais erraram. Às vezes uma personalidade ali da criança, tem um envolvimento do pai, porque talvez os pais estão vendo essas notícias e dizendo assim: "Poxa, eu não posso errar com meu filho". Mas aí o pai faz tudo que o filho precisa, e ele se ele acabar fazendo, é culpa dos pais mesmo assim? É uma resposta bem complexa, né, mas ela tem um ponto, um fundamento. Eh, não é rigidez demais que resolve esse problema, falar, um exemplo, ele se relacionava com uma menina desde os 8 anos de idade. Os pais deviam ter proibido, é uma criança. Pela internet, como assim estava se relacionando pela internet? Não. É é uma linha bem fina essa, o Gesiel, porque os pais não viram, e a gente vai só culpar os pais, né, sem entender, né. Tem uma frase que a pastora Ângela Cirino, que é a dona do instituto que eu faço, que eu estudo, ela diz uma coisa fantástica, que é uma frase que ela tem pra gente, "Não julgue o adulto que eu sou, sem conhecer a criança que eu fui". Então não estamos aqui para julgar os pais, né, nesse momento, mas para trazer esse equilíbrio aí, um entendimento do que podemos fazer para isso não acontecer. O que que é isso? É desconexão. Uma adolescente que não pode receber um não e comete algo tão extremo, né, ele não tem uma conexão de afeto, ele não tem uma conexão, de entender esse certo ou errado. Hoje, as nossas crianças têm acesso demais, é muito acesso. Na minha época, na sua, não tinha internet, não tinha tanta informação, não tinha tantas coisas na mão. Então tem acesso demais e presença de menos. Os pais hoje estão aí na pressão por trabalho, por carreira, por sustentar a casa, por ter as coisas e não, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. E aí a presença some. Vocês tiveram aqui há poucos episódios atrás ali a presença da Simone Sim. falando sobre a mesa. Se eu pudesse definir uma coisa para ajudar esses pais a entenderem, restituam de volta nos lares a mesa. Hum. Porque o que que acontece com uma criança assim? Ela não foi ouvida, ela não foi entendida, ela não foi observada. Porque se ela se relaciona com uma pessoa pela internet desde os 8 anos de idade, cadê o monitoramento? Porque e também não é só monitorar, é entender por que que ele está ficando tantas horas hoje. Por que que uma criança fica tantas horas hoje? Porque a gente está ocupado demais.
E essa ocupação gera essa desconexão de ensinar. Lembra personalidade, eu disse que tem o temperamento com o ambiente, com o meio. Como que essa criança foi criada? Quem olhou? Quem ditou? Ah, os pais são os culpados. O que levou os pais a pensar assim, a achar que trabalhar, 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 trabalhar O é ter mais versus ser, né? ter, exatamente, ter versus ser. Ter para dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Eu estava trabalhando? Essa frase, gente, muitos lares têm para justificar a ausência, para justificar não estar presente. Eu estava trabalhando, eu estava trabalhando. Aí não vê emoções, não, porque nós nós somos seres que relacionais. O Senhor nos fez para nos relacionar, e toda vez que há uma desconexão do relacionar, acontece coisas assim, né. Eh, Ouvir as crianças, participar. Tua filha tem uma dúvida, quem responde? Tua filha ouviu uma, porque tem muito acesso à informação. Às vezes você monitora, você tem uma filha, você monitora, Eduardo. Eu vou levantar a mão assim para não te interromper, mas daí você só para quando você Tá realmente bom. sentir de parar. Não, é só aproveitando esse gancho, eu conheci uma história, na verdade, eu ouvi uma história essa semana de uma menina de 12 anos que ela ouviu a palavra sexo. 12 anos, né. Não sei se foi tarde, né, e ela foi pesquisar, tem acesso ao à internet, Sim. celular ali facilita, foi pesquisar o que que é sexo. E clicou na primeira pesquisa, porque já entrou num site, né, daqueles, e ela começou a ver aquilo ali. E aquilo ali, hoje ela é mais velha, né, hoje ela é até psicóloga, e ela, contando ali a história dela, né, ela falou que a partir daquele momento a vida dela, foi destruída, a infância dela foi roubada, né. Então, realmente, é esse cuidado que a gente tem que ter. Exatamente. Eu acho, não sei, você que vai me dizer, Uhum. que os pais poderiam, nesse caso, ter falado sobre o assunto antes Antes. dela ter pesquisado. Exatamente. Hoje, ó, o que que a gente precisa entender, os pais de hoje, desse tempo que nós estamos vivendo. Você falar de sexo com uma criança de 12 anos tá tarde. É tarde. Porque se você não falar, ele vai ouvir lá fora. Na escola? Uhum. Na escola, com um coleguinha, com, né. Eu acredito que na escola tem, né, uma matéria, tem um momento que eles falam, mas a gente não pode esperar esse momento. Uhum. Porque como vai falar? A base, lembra que eu falei? A base, com 9 anos não causa, ó. E tudo porque não mudou, assim, a minha vida, mas a base, qual foi? Então é Hum. a base, quem falou pra você? Aquela famosa, né, "Como que eu nasci?". Aí os pais já ficam desesperado, né, por falta de preparo ou até pressionados com o tempo, "Ah, eu vou levar muito tempo para responder isso". "Ah, menina, isso não é coisa de criança. A cegonha te trouxe". Hoje, gente, não cola. Hoje não cola mais, tem que ir lá e tem que falar. Então, assim, o que que acontece essa desconexão? Os filhos descobrem pelos outros, não descobrem pelos pais. Não sabem pelos pais o que aconteceu. Tem que responder, tem que ouvir. Ah, pensa, já cai num site onde vê o que não precisa ver. Pornografia é vício? Uhum. Pornografia é vício? Você vê ali, ó, é vício. Aí você fala: "Nossa, que difícil", você vê um drogado, "Nossa, que difícil sair dessa dependência". Não, pornografia também é um vício. E aprendeu como? Uma criança que queria saber o que que era sexo, mas não tem liberdade para perguntar para os pais, porque muitas vezes nem vai buscar os pais, porque não tem liberdade. E essa liberdade se constrói como? Na mesa, no relacionamento, no convívio. Hum. Quem diz para os meus filhos, quem fala bom dia, boa tarde, boa noite, como foi na escola? Às vezes ele não quer contar, mas pai e mãe sabe se ele chegou com o olhar mais abatido, se ele chegou muito alegre, se ele chegou eufórico. "Por que você está tão eufórico hoje? O que que aconteceu de bom?". Porque você não sabe, às vezes ele teve uma descoberta dessa ali, e você só viu ele alegre, tá tudo certo, se não viu chorando, tá, né, tá tudo bem. E às vezes a euforia de ter descoberto o quê?
Eu acho que os pais nunca podem, aceitar um: "Ah, nada não. Ah, só foi divertido". Não, por quê? O que que teve lá? E ser esse acolhimento, porque a autoridade não faz, não vai, não pode, não fala com fulano, não brinca com ciclano, nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã, não, 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 não. Não, não ensina nada. O porquê ensina. Olha, filha, isso aqui, por isso, por isso, por isso, tem que tomar cuidado, porque pode ter isso, isso. Só que a gente não tem tempo para fazer isso. E aí acontece isso ali. Aí quando vem um não, como assim não? Ah, os pais estão permissivos demais, falando sim, sim, falou um não, ele não aceitou. N- Não é sobre isso também. Falou um não por quê? Mas ele está acostumado a ouvir não? Porque às vezes eu vou permitindo internet, vou permitindo isso, vou permitindo, e aí a criança vai se desenvolver como? A gente está trancando as crianças num apartamento, É. com o computador na mão, com o celular na mão, com a internet acessível. Ah, coloca limitação? Coloca. Mas naquele tempinho que é liberado, o que que tá vendo? Você tá vendo junto? Você tá participando? Seu filho pode dizer para você? Seu filho hoje, Gesiel, um exemplo, ah, tua filha brigou na escola. Ela pode chegar em casa e falar assim: "Ó, só me irritei e bati". Mas por quê? Sem você antes de falar assim: "Você tá doida". Então, espera aí, senta aqui. O que que aconteceu? Porque que se você pergunta: "Senta aqui, o que que aconteceu?", dá uma liberdade, né. "Como assim? Por quê?". Tira a liberdade, não tira? Só um exemplo pequeno, sabe, só uma forma de reflexão para entender isso aí, por que que acontece. Ah, Saber ouvir, né? saber ouvir, acolher, entender e aí corrigir. Porque como que você corrige de uma forma certa, se você não ouviu, não entendeu quais as emoções? Olha, eu vou falar algo da minha família, tá. Ah, meu sobrinho sofria muito bullying. Um dia ele bateu, um dia ele revidou, um dia ele foi chamaram todo mundo na escola. Porque ele revidou, mas ninguém ouviu antes para dizer: "Espera aí, o que está acontecendo? Qual é a raiz? Quem falou? Por que falou?". Só chamou atenção quando houve a agressividade. Só chamou atenção, essas crianças só foram olhadas agora que aconteceu a tragédia, Uhum. mas os pais devem estar desesperados, se sentindo culpados, se perguntando onde erraram. Porque só olharam agora para a tragédia. Gente, o silêncio fala. O silêncio fala, uma criança que não se expressa, uma criança que fala algo dela mesma negativamente, se depreciando, tá falando. E Ah, filha, você tá linda. Ai, nem. Uma criança que não sabe ouvir um elogio, tá falando sobre como você tá ensinando ela a se ver, a se valorizar. É mais ou menos por aí, o Gesiel. É o ouvir, é a mesa, é o tempo, presença. Se a gente olhar para a palavra, gostamos muito de falar, né, exemplificar o que vivemos, é, eh, Jesus se assentava. Ele não saiu só fazendo milagre, ele tinha tempo de comunhão, ele ia na casa, ele ouviu Zaqueu, ele sentou com ele ouvia as pessoas. Ah, a gente às vezes fala assim: "Ai, meu Deus, é óbvio que ele queria ver. O que queres que eu te faça? É óbvio que ele queria andar. O que queres que eu te faça?". Essa pergunta está mostrando o quê para nós? O que queres? Quem pergunta o que você quer, está querendo ouvir uma resposta, saber algo. Ah, a gente pode falar sobre isso de várias formas, mas a gente prestar atenção só para a palavra. O que queres? Quem faz essa pergunta está esperando o quê? uma resposta mesmo. Tá te abrindo para Uhum. falar. Não, e até assim, ó, falando desse assunto de água parada, né, porque Camarada. a gente traduzindo tudo isso, temperamento, personalidade, caráter, princípio, ensino, porque daí a gente falando vamos falar das crianças ali até a adolescência, a gente
Nós cristãos, a gente sabe muito sobre o vigiar e orar, a palavra é muito clara, né. Então, até que ponto os pais, né, a gente já se encaminhando para o fim, a gente vai falando e o assunto vai ficando Vai bom, ficando longo. mas, não os pais não se esquecerem de aí não é um julgamento, mas sim um conselho, não se esquecerem de praticar os princípios da palavra com os seus filhos. Porque talvez qual é o pai hoje? Porque no ter e no ser, se eu estou trabalhando para ter, eu não paro para ensinar o meu filho a orar. Será que essas crianças, elas, por exemplo, o pai e a mãe, e aí não é um julgamento, pelo amor de Deus, pessoal, nos entenda, né? Mas será que os pais e as mães dessas crianças pegavam, ensinavam elas a dobrar o joelho do lado da cama, orar, apresentar a Deus, porque tudo é espiritual, né? Então eu não posso, às vezes, a criança está sofrendo um ataque maligno ali dos nossos adversários, Satanás, sua equipe do mal, e a gente, às vezes, se a gente não está atento espiritualmente, por isso que nós cristãos defendemos muito isso, por quê? Porque a gente sabe que existe esse mundo maligno, esse mundo mal, que é roubar, matar e destruir, e é o que a gente tem visto. Então, se a gente ensinar os princípios, luz, palavra, direção, oração, a gente vai primeiramente conseguir combater muitas coisas espiritualmente e com princípios da palavra, né, como a Kellen falou, né, a palavra foi o que te É, a palavra sempre vai ser esses princípios, porque lembra que eu disse que o que eu tive que aprender? A origem. E a origem não era só o meu pai e minha mãe, a origem é o amor. Uhum. A origem é o amor, a origem é Deus. E entender, então, assim, o que estamos falando? Eu conheço famílias que não têm mesa, sim. literal, mesa. E quando é que a gente senta e conversa? E dá as mãos e ora. E ora, Hum. sabe? E dali e ora, e faz na sua casa aquele momento de adoração a Deus, ensina, porque as crianças, elas vão ouvir o que você fala, mas elas vão muito mais ver o que você faz. E às vezes o que que ela tá vendo? Só correndo, só ditando regra, só dizendo pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Ah, pode, 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 pode. Não pode, não pode. Mas estão vendo o quê? Estão participando o quê? Tempo. Gente, tempo, presença. Se a gente pudesse falar algumas palavras só para definir. Tempo, presença, escuta ativa. Mas em primeiro lugar, princípios. Princípios. E a Bíblia, ela tá cheinha. Gente, se vocês já prestaram atenção que ensina até a gente o que que tem que como se lavar, Uhum. como você se limpa, tem tudo ali, Tem. tudo, 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 tudo. E às vezes a gente não tira esse tempo. E eu não tô falando só dos pais dessas crianças que você eu tô falando de mim. Eu tô falando de você enquanto pai, de você como futuro pai. Então, nós podemos dizer então que antes de ter crianças transformadas ou alinhadas no caminho do princípio, da honra, precisa os pais ser curados e alinhados nesse caminho, porque às vezes o pai dá aquilo que recebeu, Recebeu. mas isso também, a partir do momento que vem a luz, que vem o conhecimento, não é desculpa para se manter do jeito que está, né? Exatamente, a Bíblia fala sobre padrão, né, de repetição geracional, maldições hereditárias, bênçãos hereditárias, etc e tal, mas a psicanálise também fala de padrão geracional, né? Fala de repetição de padrão. Eu vi algo e eu repito. Eu gosto de dizer muito assim, ó, tudo aquilo que você não consegue transformar, você fica impactado, que você não transforma. A única coisa que você consegue fazer é repetir padrão. Então, eu vi isso, não consegui mudar, não consegui transformar, não consegui trabalhar, eu vou repetir na mesma medida. E aí que entra os lares disfuncionais com a
sem essa escuta, sem esse ouvir, esse transformar, esse conhecer, esse amor que transforma, ele vai repetir padrão, vai repetir a mesma coisa, vai repetir a violência, vai repetir o vício, vai repetir o desapego, a desconexão. Aí vai repetir, vai repetir. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha dificuldades de abraçar, eu tive as minhas filhas, eu tinha uma dificuldade extrema de abraçar, de sentar para brincar. Porque eu brinquei, mas eu não brinquei com os meus pais. Meus pais não brincavam, não tinham tempo. Meu pai brincava um pouquinho mais, mas a minha mãe tinha uma série de coisas para se preocupar, então ela brincou muito pouco. E aí, quando eu tive as minhas filhas, o meu marido brincou muito. A minha sogra foi uma mulher que ensinou eles criarem brinquedos, fabricarem os brinquedos por falta de poder comprar tudo o que eles queriam. E aí eu vi eles brincando, rolando no chão, e aí o Senilson falava para mim: "Vem". E eu, bem durinha: "Vem", eu não achava jeito. Sabe o que que é você não achar jeito? Parecia que não combinava comigo, tá, era totalmente engessada, assim. E aí ele foi chamando, ele foi falando: "Vem amor, vem, vem". Eu tinha um padrão que o amor fez mudar, transformar. Tô explicando uma vida cotidiana de casa. E é isso que a palavra faz com a gente também. Ele explica: "Ah, aconteceu isso aqui, mas você tem todo o poder". Ah, na minha infância, esse mesmo pastor dizia muito para mim assim, porque eu tinha as palavras que eu ouvia, né, "Vai acontecer com você, você não me ajuda, isso aqui, ó, pode acontecer com você". Ele me ensinou uma coisa fantástica, que em Deus nada precisa ser como que nele nós temos poder, autoridade para transformar tudo. No nome de Jesus, tudo se transforma. Toda dor. Então, nos momentos que eu estava ouvindo, né, palavras difíceis, brigas, aqui, ó, porque ele me ensinou, não fala para eles ouvirem, porque você não pode, né, afrontá-los. Fala aqui, quando estiver sozinha, repete isso tudo com Jesus. É, A a oração. oração. Eu não aceito essa palavra em nome de Jesus. Em alguns momentos, minha mãe, o meu pai estava nervoso, Jesus. Eu falava, eles não queriam falar isso, eles me amam. É. Eles não queriam falar isso, eles me amam. Então, repetindo, para um padrão não ficar. Eu repeti alguns padrões, algumas coisas eu fiz também. Algumas coisas que eu não consegui transformar, aquela dor que não abri para alcançar. Porque eu fui É. crescendo, mudei de igreja, mudei de cidade, meus pais mudaram de igreja, mudou a zona de confiança. É. E até também porque um dos princípios nossos aqui cristãos não é o autoconhecimento, é o conhecimento do alto, né. Então, porque às vezes a gente pensa: "Não, eu vou conseguir me transformar lendo, Não. eu introspectando aqui", não sei se existe essa palavra, comigo mesmo, mas na verdade o princípio da confissão é que a cura que eu preciso tá em alguém que esteja espiritualmente à minha frente, né. E Exatamente, até preparado, né. exatamente, se encaminhando assim para o final, eu queria só, assim, citar e vou dizer assim, às vezes eu sempre procurei algum exemplo, assim, poxa, de uma família e tal, referência, e cara, assim, quanto mais eu escutava o Luciano Subirá, assim, eu via, assim, muita graça de Deus na vida dele, e a frase dele que define criação de filhos, ele diz assim: "Se eu não tivesse o Espírito Santo", ou ele falava: "Sem o Espírito Santo eu jamais teria conseguido criar os meus filhos". Porque sempre que ele queria replicar talvez um padrão humano, o Espírito falava: "Não faz", ou "Faz isso, faz aquilo", porque o Exatamente. Espírito Santo tem todas as respostas de que nós precisamos. Sim, E a distância é o quê? Uma oração. Dizer: "Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu preciso de ti para criar os meus filhos desde o nascimento, antes do nascimento". A gente já pode fazer essa oração e por isso que nós cremos e passamos isso para vocês, uma vida impactada pelo Espírito, porque é uma vida com o Espírito Santo que realmente vai transformar a nossa vida. Ele é o nosso guia, ele é o nosso mentor, ele é o nosso ajudador em todos os dias. Então, Kellen, para
suas considerações finais aí, um conselho para essa geração que está te ouvindo, né? Uma palavra profética e quem sabe uma oração, um testemunho, aquilo que Deus colocar no teu coração. Eh, para os pais, né, para os adultos, os futuros pais, os pais de hoje, eh, presença. Busque a presença do Senhor para que aquilo que você está fazendo até o momento, né, seja direcionado, seja ressignificado. Quem culpa é o inimigo, então se perdoe, não se culpe, mesmo para os pais desses jovens que nós citamos, né. Não se culpe, vá procurar aquilo que precisa ser alinhado. Procure em Deus, procure essa transformação. E para os adolescentes que às vezes não estão achando essa escuta em casa, há sempre uma saída, houve uma saída para mim. Há sempre uma saída. Procure. Às vezes a gente está no domínio, não consigo procurar um psicanalista para eu fazer terapia, mas procure uma igreja. É. Procure uma igreja. Toda igreja tem um conselheiro. Procure bons conselheiros. Vai abrir o seu coração com a pessoa certa, com a pessoa qualificada, preparada. Sabe, a família que me ganhou para Jesus não é a mesma família que me direcionou. Eles foram a família que me levou para a igreja, para o lugar. Então procure algo, né, procure o Senhor, procure se conhecer. E para todos nós, né, procure se conhecer, a entender quem você é como temperamento, eh, puxando, né, para minha profissão, vai entender, procure um terapeuta, um psicanalista, um analista de comportamento, me procure lá nas redes sociais, mas o que realmente mudou a minha vida foi conhecer a minha origem. Glória a Deus. Então, antes mesmo de me procurem para conhecer o teu temperamento, procurem conhecer o pai de origem. Procurem conhecer a Deus, procurem conhecer Ele, que a partir dele todo direcionamento vem, que o Espírito Santo dá todo direcionamento. E aí, quem sabe vocês vão achar meu Instagram e vai me encontrar. Vamos deixar aqui na descrição. Qual que é o Instagram? É @Kellen Bianca Borges. Tá. Vai estar aqui na descrição também, todas as informações. Considerações finais, então? Bom, eu chego assim, cada dia, à conclusão assim que o melhor lugar, o lugar que mais vai nos proteger é estar dentro do propósito de Deus. Esse é o lugar que a gente pode se sentir Exatamente. protegido. Dentro do propósito de Deus, a gente vai continuar tendo pontos de melhoria, né? Defeitos que precisam ser enxergados, mas a gente sempre vai estar em busca de ter uma mente renovada, em busca de ter esse amor, viver esse amor por Deus, entender esse amor próprio para amar o próximo, né? Então, eu costumo dizer assim, que o melhor lugar para a gente estar é dentro do propósito de Deus, que é o Exatamente. lugar que Deus ele vai querer proteger o propósito, então a gente também vai ser protegido por ele, né. Queridos, muito obrigado por vocês, estarem aqui conosco, terem chegado aqui até o final desse episódio. Eu quero fazer uma coisa aqui, eh, é um assunto muito amplo, Sim. né, é um assunto riquíssimo, eu amo esse assunto, porque nos faz, entender coisas que precisam para a gente crescer. Eh, Vamos combinar e orar a Deus um segundo episódio? Vamos? E eu quero fazer assim, ó, para você que chegou aqui, se você tiver perguntas para a pastora Kelly, nós temos o Instagram, @som.profético. Nós vamos tentar selecionar, pelo menos ali de 3 a 5 perguntas, porque o tempo é curto, mas de 3 a 5 perguntas nós vamos orar e vamos selecionar. Se você tem alguma dúvida, e quer perguntar para a pastora Kelly, analista comportamental, psicanalista em formação, que tem ajudado muitas famílias, inclusive nós fomos, muitas vezes ajudado pela Kelly. Então vai lá no @som.profético, nos mande ali por mensagem a sua pergunta, que se for vontade do Senhor, nós vamos trazer aqui para o segundo episódio Amém.
com a pastora Kelly, combinado? Combinado. Então tá, queridos, um grande abraço para você, Deus abençoe a sua vida, nós nos vemos na próxima segunda-feira, às 19 horas, em mais um Som Profético, o som que vem do alto. Alto. Deus abençoe. Glória a Deus. Vai Jesus.